Olá, nesse vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto que é um dos assuntos que mais gera falsas doutrinas, que mais gera falso entendimento, um entendimento errado das Escrituras, que é como lidar com alegorias no texto. O Salmo de hoje é muito propício para isso, então eu quero te ensinar isso nesse dia, ok? Estamos aqui no projeto 183, são 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E nós temos aqui hoje o Salmo de número 45, eu separei ele na versão da Bíblia Viva. Nós estamos no dia 50 e eu quero só te dar uma satisfação. Hoje nós começamos a terceira turma, desculpa, a terceira turma do Desafio SMB. Nós estamos hoje com mais uma turma aberta, vários alunos também do Moçambique, pelo projeto missionário que a gente tem de levar o ensino das Escrituras também além das nossas fronteiras. Alguns irmãos também que têm uma condição um pouco melhor doaram também algumas inscrições, foi uma bênção. Tem vários irmãos aí já participando, que já começaram os seus estudos. E se você em algum momento, talvez você não pôde dessa vez, se você em algum momento quer participar, fica atento, porque mais para frente, daqui a algum tempo, alguns meses, eu vou também abrir novas turmas, tá bom? É porque a gente tem que sempre dar bastante atenção a cada turma. Então, como a gente não tem todo o tempo do mundo, a gente acaba trabalhando dessa forma, abrindo turmas aos poucos. Então, de qualquer forma, vá se preparando para participar da próxima turma. Vamos lá então, o Salmo 45, e diz assim a Escritura na versão da Bíblia Viva. Meu coração está cheio de bons pensamentos. Estou inspirado como um grande escritor e dedicarei ao rei minha bela canção. Tu és o mais belo dos homens, as tuas palavras demonstram o teu grande amor, e por isso Deus te abençoou eternamente. Coloca a tua espada no cinto, grande guerreiro, coberto de glória e de majestade. E cheio de majestade, marcha para a vitória. Defende a humildade, a verdade e a justiça. Parte para realizar grandes feitos. Tuas flechas são afiadas e atingem sempre o coração dos teus inimigos. Outros povos se tornam teus servos. O teu trono, ó Deus, é eterno. A justiça e a verdade são os símbolos do teu reino. Tu amas a justiça e odeias o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, encheu a tua vida de alegria. Alegria que ele não deu a mais ninguém. As tuas roupas são perfumadas com mirra, aloés e cássia. Nos teus palácios, onde as paredes são cobertas de marfim, ouvem-se os instrumentos de corda, tocando belas canções para te alegrar. Entre as mulheres do teu palácio há filhas de reis. Ao teu lado está assentada a rainha, usando joias finas, feitas do ouro puro de Ofir. Verso 10. Ouça o meu conselho, princesa. Não fique remoendo lembranças de seu país e de seus pais. O rei, seu marido, está apaixonado pela sua beleza. Dê a ele atenção e respeito, porque agora ele é o seu senhor. Gente de Tiro virá lhe trazer presentes, pessoas poderosas virão lhe pedir favores. A noiva, uma princesa real, está no interior do palácio. Ela é muito bonita e suas roupas são enfeitadas com fios de ouro. Vestidas de finas roupas bordadas, ela é levada à presença do rei. Ao seu lado seguem várias jovens, suas damas de honra. Que grupo alegre e jubiloso elas formam ao entrar no palácio real. No futuro, haverá uma nova família real na terra. Seus filhos serão príncipes e reis pelo mundo afora. Tornarei o seu nome conhecido e famoso para sempre. Os povos do mundo lhe darão honra para sempre. Pois bem, meus irmãos, aqui claramente é um texto que um autor está dedicando ao rei.
E o que está acontecendo nesse momento é que o rei, olha só, o rei que ele descreve até aqui, até o versículo 8, ele está entrando em bodas ou em casamento com a rainha, com a princesa, né, no caso, com uma mulher que se tornará a rainha nesse momento, e que ele descreve esta mulher, esta rainha, esta noiva, do 9 até o 15. E aí depois, no 16 e 17, ele fala de como será esta família, esta nova família real. Então, primeira coisa é que o texto fala num contexto de casamento, ok? Então, o autor está falando sobre um casamento, está recitando a respeito de um casamento de um rei que vai acontecer. Provavelmente algum casamento de Salomão ou de Davi, né? Provavelmente de Salomão, né? Um dos casamentos naquela época eles tinham várias esposas, né? E aí você tem esta questão do casamento sendo retratada aqui de várias formas, vários aspectos do casamento. E é claro que a primeira coisa que a gente vai perceber aqui, ou que a gente vai desejar perceber ou ilustrar aqui no texto, é como aplicar esse contexto de casamento à nossa vida. Já que eu não sou o rei, já que eu não sou uma noiva, vamos dizer assim, uma noiva de um rei físico, né, enfim, do mundo natural aqui, né, inclusive a cultura de reinados só existe em alguns lugares e geralmente não é nem realmente algo político, né, é mais algo demonstrativo ou de costume, de cultura, mas o que a gente percebe, o que a gente vai entender aqui no texto é que existe, como diz o Novo Testamento, uma grande alegoria a respeito do relacionamento da igreja com Cristo. Existe em vários lugares da Bíblia a afeição ou a referência de que Cristo é um noivo e de que a igreja é a sua noiva. E nesse contexto, nessa ideia de que Cristo é o noivo e Cristo é a noiva, nós podemos então analisar neste texto, neste salmo, várias coisas a respeito desta alegoria. Ou seja, o que é uma alegoria, né? A alegoria é uma forma de retratar uma verdade. Então, a união de Cristo com a igreja, o chamado de Cristo pela igreja, esta vida de Cristo com a igreja é retratada na Bíblia como uma metáfora. A alegoria é uma metáfora enorme, uma metáfora que traz vários aspectos, não é só um aspecto da metáfora, mas vários aspectos, ok? Então, você tem essa metáfora de Cristo com a igreja, né, como noivo e noiva, como tendo um casamento, e aí a alegoria ela vai pegar vários detalhes dessa metáfora. E a Bíblia, de fato, traz vários detalhes a respeito dessa metáfora. Como, por exemplo, a questão do casamento, a questão da preparação, a questão da importância do noivo do casamento, a questão da noiva ser atraída pelo noivo, a questão da noiva ir de encontro, enfim, tem vários e vários e vários aspectos do amigo do noivo, várias coisas que a Bíblia cita das bodas que haverão, né, da grande festa, o grande banquete das bodas. Enfim, a Bíblia traz vários aspectos desta que seria uma metáfora, então transforma isso em uma alegoria. E quando a gente pega uma alegoria, o maior perigo de uma alegoria, e é aqui que eu quero que você preste atenção, o maior perigo é quando nós tentamos identificar cada detalhezinho da alegoria e tentar achar uma interpretação para cada mínimo detalhe. E eu vou te mostrar um pouco disso aqui.
vamos partir aqui do versículo 2, que é onde começa a falar do noivo, certo? Então, olha só, tu és o mais belo dos homens, as tuas palavras demonstram o seu grande amor e por isso Deus te abençoa eternamente. Sem nenhum problema nesse versículo aplicar cada detalhe desse à pessoa de Cristo. O mais belo, as tuas palavras demonstram o teu grande amor, por isso Deus te abençoa eternamente. Nenhum problema, todos encontram aplicações ou confirmações bíblicas. Coloca a tua espada no cinto, grande guerreiro, coberto de glória e de majestade. Metaforicamente, se coloca a tua espada no cinto, pode ser uma questão de, aqui, né, grande guerreiro, daquele que foi a batalha e que venceu a grande batalha, ok? Coberto de glória e de majestade, nenhuma novidade para Cristo, ok? E cheio de majestade, marcha para a vitória, defende a humildade, a verdade e a justiça, parte para realizar grandes feitos. Também nenhum problema em aplicar cada detalhe desse à pessoa de Cristo. Tuas flechas são afiadas e atingem sempre o coração dos teus inimigos. Outros povos se tornam teus servos. Também nenhum problema, questão aqui de como a batalha ganha, enfim, nenhum problema. Teu trono, ó Deus, é eterno, a justiça e a verdade são os símbolos do teu reino. Aqui é como se ele estivesse clamando a Deus, falando com Deus a respeito do trono, não somente desse rei, mas também do próprio Deus. E aqui, logo mais, ele se volta novamente ao rei. Tu amas a justiça e odeias o pecado. Nenhum problema. Por isso, Deus, o teu Deus, encheu a tua vida de alegria, alegria que ele não deu a mais ninguém. Nenhum problema. As tuas roupas são perfumadas com mirra, aloés e cássia. Aqui começam alguns problemas, que geralmente as pessoas vão tentar entender. Qual que é o perigo da alegoria? Eu tentar explicar, as tuas roupas são perfumadas com mirra, aloés e cássia. O que é a mirra? O que é o aloé? O que é a cássia? Qual é o significado simbólico destas três coisas? Às vezes, alguns intérpretes, alguns leitores bíblicos vão tentar ir para essas coisas, sendo que o texto só está querendo dizer o quê? Olha só, as tuas roupas são perfumadas. No sentido de que, olha, toda beleza, tudo aquilo que é de bom, tudo aquilo que é de aprazível, tudo que é prazeroso está em ti, está em você, no caso do rei. Nos teus palácios, onde as paredes são cobertas de marfim. Opa, peraí. Paredes cobertas de marfim. O que significa isso? Daí a pessoa vai tentar entender por que paredes cobertas de marfim. Ah, o marfim é uma pedra que simboliza não sei o que vem não sei da onde. Aí tenta achar um monte de coisa para encaixar no texto, numa referência à pessoa de Cristo. A mesma coisa com mirra, aloé e cássia. A mirra era usada para não sei o que, o aloé para não sei o que outro, e a cássia para tal outra coisa. Então, por isso, a mirra simboliza isso na pessoa de... Aí errou, entendeu? Aí quis pegar cada detalhezinho e os detalhes estão aqui só para embelezar. Lembrando que ele está escrevendo isso diretamente a uma pessoa, mas a um rei que está se casando realmente, ele não está imaginando Cristo. Esse cara aqui nem sabe quem é Cristo, nem sabe de onde viria Cristo, que seria o Cristo, que o Cristo seria tipificado com a sua noiva, com a igreja, enfim, como noivo. Ele não sabe disso, o autor não sabe de nada disso. O autor está escrevendo de forma inspirada pelo Espírito Santo, se referindo a um caso específico. E, por ser inspirado pelo Espírito Santo, isso reflete aquilo que aconteceria depois. Mas não que cada detalhe que está aqui no texto hoje se refere ou tem um significado específico lá na frente, mas que aquilo que está sendo falado no sentido de todas as ideias, todos os princípios que estão aqui, o Espírito Santo usou este autor para escrever princípios que aqui estão e que se referem sim ao futuro, de fato, como vai acontecer com Cristo e a igreja. Então essa coisa de pegar os detalhes, olha, ouvem-se os instrumentos de corda tocando belas canções para te alegrar.
Ok, uma questão de festa, né? No momento de festa, tudo aquilo está acontecendo e nada de errado em fazer uma relação com o momento das bodas do Cordeiro, mas não quer dizer que lá nas bodas do Cordeiro estarão tocando instrumentos de corda, terão violinos e violões e, enfim, vários instrumentos. Não é isso, é só uma questão de que está acontecendo uma festa e esta festa é para alegrar, é uma festa de alegria para o noivo. E aí vamos seguir aqui para a gente perceber que aqui é onde a gente vai ter talvez mais problemas. Entre as mulheres do teu palácio há filhas de reis. Ao teu lado está assentada a rainha, usando joias finas feitas do ouro puro de Ofir. Aqui a gente começa a ter mais problemas, por quê? Se a gente for levar isso aqui, que entre as mulheres do teu palácio, a filha de reis, se a gente for pegar esta frase e querer entendê-la nesta metáfora de Cristo e da igreja, a gente vai ter problema. Como assim outras mulheres? Como assim outras igrejas? Tem outros povos no sentido assim de extraterrestres? Alguma coisa desse tipo? Não, é claro que não. Ou seja, aqui a gente começa a ver algumas coisas que fazem parte do contexto do que o autor está retratando, mas que não fazem parte da metáfora ou da alegoria como um todo. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso. Sempre que a gente identificar uma alegoria como essa, como é a alegoria lá em João 15, né, da videira verdadeira, como tem várias outras alegorias no texto bíblico, sempre que a gente identificar, a gente deve sempre olhar para os princípios que estão na alegoria e que são confirmados no restante da Escritura, no restante da Bíblia. Esse texto aqui, como o livro de Cantares, esse texto aqui fala do homem e da mulher, pode estar falando de Deus, de Cristo e da igreja, enfim. Caso seja isso mesmo, então peraí, quais são os princípios que podem ser extraídos? Ok? Princípios, e não literalmente cada um dos detalhes ali daquela grande metáfora, daquela alegoria. Ouça o meu conselho, princesa, não fique remoendo lembranças de seu país e de seus pais. Excelente. Ok, a igreja não deve ficar remoendo lembranças desse mundo e nem, ao menos, dos seus antigos conselheiros, no caso aqui de seus pais. Ok, mano. Cabe muito bem na metáfora. O rei, seu marido, está apaixonado pela sua beleza. Dê a ele atenção e respeito, porque agora ele é o seu senhor. Maravilhoso. E esse daqui é, inclusive, o centro de todo o texto, né? A ideia de que o rei está apaixonado pela beleza da noiva, deseja a noiva, e então a noiva deve a ele respeito e atenção, porque agora o noivo é o seu senhor. Gente de Tiro virá lhe trazer presentes, pessoas poderosas virão lhe pedir favores. Isso aqui são coisas que não tem muito o que a gente encaixar aqui. Então, isso aqui não faz parte da alegoria, isso aqui faz parte do contexto lá que o autor está escrevendo. A noiva, uma princesa real, está no interior do palácio. Ela é muito bonita e suas roupas são enfeitadas com fios de ouro. Ok, sem nenhum problema. Né? A questão de que a noiva ataviada, a noiva bem vestida, que é o próprio noivo que dá essas vestes à noiva, enfim. Vestida de finas roupas bordadas, ela é levada à presença do rei. Ao seu lado seguem várias jovens, suas damas de honra. Olha só, até aqui ok, ela é levada à presença do rei, nós seremos levados à presença de Cristo, né? Vestido de finas roupas bordadas. O erro aqui seria, olha, o que significa bordado? E tentar achar um significado super, ultra, puxa, mega diferente.
Ao seu lado seguem várias jovens, suas damas de honra. Isso aqui já fica difícil da gente tentar entender, porque a Bíblia não fala qualquer coisa desse tipo. Ok? Nessa metáfora, né? Que grupo alegre e jubiloso elas formam ao entrar no Palácio Real. Está falando dessas várias jovens damas de honra. Não tem como a gente falar. No futuro haverá uma nova família real na terra. Seus filhos serão príncipes e reis pelo mundo afora. Aqui, ok. Né? Haverá uma nova família real na terra. Possivelmente na terra ou não na terra, dependendo da perspectiva, mas é muito uma questão de que, olha, haverá um novo povo, vamos dizer assim, um novo céus e nova terra, para a gente ficar bem tranquilo, bem mais claro aqui. Haverá sim uma nova família, um novo povo. Tornarei o seu nome conhecido e famoso para sempre. Os povos do mundo lhe darão honra para sempre. Isso aqui já falando do próprio Cristo, ou do rei, no caso. Então, meus irmãos, vocês viram que existe sim a metáfora, existe sim a alegoria. Agora, o que eu quero te falar é, sempre que você identificar uma alegoria como essa, uma alegoria como o livro de Cantares pode ser, uma alegoria como João 15, que eu já citei aqui, tem várias outras alegorias na Bíblia. Agora, sempre que você identificar, tome cuidado para não assumir, para não tentar adotar ou encontrar significado para cada detalhezinho, porque não é esse o propósito. Porque quando se está escrevendo uma alegoria, o autor ele tem um objetivo específico com toda aquela alegoria, que é o todo da alegoria. E ele traz alguns dados a respeito daquela alegoria, e a gente tem que ficar somente naqueles dados da alegoria. E aí, ficando somente naqueles dados, a gente tem que tomar cuidado para não querer. Vou usar um termo aqui que é bastante usado no meio acadêmico, mas para a gente não querer mistificar ou espiritualizar cada detalhezinho de tal forma que cada um deles tenha um super significado oculto que a gente precisa conhecer e buscar e tal. E não é isso. A ideia é, nas alegorias, vamos olhar para os princípios que estão ali logo na cara e que são confirmados pelas escrituras. Tá bom? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Esse é um conteúdo já bastante intensivo, né? Já bastante intenso. Então, às vezes eu trago conteúdos bem mais simples e às vezes eu trago também conteúdos mais avançados, intermediários, enfim. Justamente para que você perceba que o nosso desejo é de fato te ensinar e ensinar a todos em vários níveis, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, foi um vídeo um pouquinho mais técnico, mas faz parte também para alguns momentos que a gente for estudar determinados textos bíblicos, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilha com mais alguém, comenta aqui embaixo. Se ficou dúvidas, por favor, coloque nos comentários, eu vou fazer questão de responder um por um, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.